Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 17 de novembro, estamos na 33ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, se defraudei alguém. Vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos no Evangelho de hoje essa passagem que é muito própria de Lucas, né? Só Lucas nos dá a conhecer essa conversão, esse encontro de Jesus com Zaqueu, desse chefe dos cobradores de impostos, que já era visto pelo seu próprio ofício como um pecador, como escutamos, né, porque o cobrador de impostos era uma profissão que tinha um caráter, uma conotação negativa na época de Jesus, porque estava a serviço, né, do Império Romano, e os judeus colocavam isso como uma espécie de traição, né? E Zaqueu, como era o chefe, ele não era somente um cobrador de impostos como Mateus, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos, e ele tinha o desejo de ver Jesus, né? Ele tinha esse desejo, apesar de ele manifestar um limite para isso, né? Que ele sobe num sicômoro, numa árvore, para ver Jesus, e ele, ao tentar na sua pequenez, né, o pequeno Zaqueu, ele é visto pelo Senhor. Essa passagem manifesta um pouco essa realidade que é muito própria do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia. E, de fato, o versículo final, ele traz essa realidade de que ele veio, né, ele veio encontrar, ele veio salvar o que estava perdido. O Senhor, ele veio salvar, de fato, os pecadores. E é muito importante nós entendermos isso. E eu creio que essa cena é muito bonita do olhar de Jesus, que no meio de uma multidão, ele foca e ele vai ao encontro daquele que o busca. Ele vai ao encontro daquele que anseia por ele. Ele é atraído pela nossa sede. Creio que nesse dia eu faço um convite a você, meu irmão, minha irmã, se coloque no local, ali, no mesmo lugar de Zaqueu, e nos nossos limites, nas nossas realidades pequenas, né? De buscar o Senhor nas nossas tentativas, muitas das vezes, e saber que o Senhor, ele é atento a cada sede, a cada anseio do meio do teu coração para buscá-lo. E o Senhor, ele não somente quer ter o encontro casual conosco, ele não quer somente ter um esbarrão, como ele coloca para Zaqueu: desce depressa, porque eu tenho que ficar na tua casa. Eu tenho que habitar, eu tenho que conhecer, eu tenho que penetrar naquilo que é teu. De fato, nós vivemos um tempo de hoje que às vezes a gente quer, também leva para a nossa relação com Deus, uma relação talvez muito pontual, né? Usual, pragmática, né? Se a gente vai, por exemplo, a gente vai numa loja, a gente vai ali, a gente não vai fazer amizade com o vendedor, a gente quer comprar algo, né? É pontual, tem um objetivo.
E muitas das vezes a nossa relação com Deus é esse: eu vou buscar Deus porque eu quero resolver esse problema talvez no meu matrimônio. Eu quero pedir força a Deus para passar por esse momento. Isso não é errado. Isso, a gente pode apresentar nossas necessidades. Mas quando a gente escuta essa palavra, Jesus quis habitar na casa, quis ficar na casa, Ele quis conhecer toda a realidade. Ele não quis só uma realidade pontual. Isso leva a nos entender que a nossa relação com Deus, ela não pode estar em torno da necessidade, mas de uma familiaridade, de ser com Deus, de estar com Deus e Ele comigo. Essa é a realidade principal que a misericórdia quer realizar na minha e na sua vida. Ele quer nos salvar por inteiro. Ele não quer somente suprir possíveis necessidades, Ele não quer somente resolver demandas, mas o Senhor quer ser um conosco, porque isso de fato é a realização do projeto de salvação dEle na minha e na sua vida. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia de hoje e que a misericórdia dEle seja abundante na minha e na sua história. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.